Olá a todos, bem-vindos ao Inquietações. Eu hoje quero falar-vos de um tema que durante muitos anos me inquietou, a mediunidade. A verdade é que há alguns anos atrás, para mim, mediunidade era um dom que poucas pessoas tinham e que, para mim, obrigatoriamente se manifestava de formas pouco agradáveis. Só imaginava pessoas a entrarem em transe e a terem comportamentos bizarros. Então, na minha enorme ignorância, isso para mim era mediunidade. E claro, é fácil de entender que eu fugia do tema e de todo o tipo de situações, fugia disso a sete pés. Mas já sabemos que de tudo aquilo que fugimos, de tudo aquilo que fugimos, encontramos assim ao virar da esquina, e por isso, ao longo dos anos e das minha aprendizagem, das minhas experiências, fui percebendo, aprendendo, que mediunidade não é uma capacidade exclusiva de alguns, é uma função natural, ligada à percepção do campo de informacional que nos rodeia e à capacidade de interagir com frequências mais sutis. Ora bom, o que é que eu percebi? Todos os seres humanos têm mediunidade, mais expandida, menos expandida. Na verdade, a diferença está apenas no nível de abertura e na maturidade emocional. Então, é como se a mediunidade é quase mais um órgão de percepção que capta vibrações, emoções, campos energéticos, consciência de outros seres, encarnados, desencarnados, padrões coletivos, alterações no espaço. Muito recentemente eu falei-vos do velho e do novo paradigma. Então, atualmente, no novo paradigma, que é mais luminoso, rápido, a mediunidade manifesta-se de forma mais sensível, intuitiva, é mais direta, perceptiva e, ou seja, a mediunidade deixou de ser um canal místico e passou a ser uma função natural do campo humano. Isto é, todos nós temos mediunidade. É impossível, não existe ninguém que não tenha qualquer nível de mediunidade e que não tenha potencial para que ela possa evoluir. No antigo paradigma, na velha energia, como lhe quisermos chamar, a mediunidade era rara, era vista como perigosa. Já devem ter ouvido falar que antigamente se levava as crianças ao padre para que fechar a mediunidade, fechar não sei o quê, mas isso acontecia com frequência. Também nos diziam que exigia um treino muito rígido, alimentava o medo, ah, dependia de rituais pesados, e sim, muitas vezes era canalizada através da dor. Era aquelas tais situações bizarras que eu referi no início. Então, no novo paradigma, nesta nova energia onde nos encontramos, a mediunidade não está limitada a contactar entidades, consciências, como eu gosto de dizer. É uma linguagem que varia conforme a configuração do ser, o propósito da alma, a abertura dos chakras, a maturidade emocional, isto é muito importante, e o alinhamento com o eu superior. O canal deixou de ser sacrifício, é consciência. Então, a mediunidade torna-se uma extensão natural da consciência.
ser mediúnico deixou de ser um receptor de espíritos, mas passou a ser um leitor de vibrações. E às vezes, aquilo que as pessoas referem como espíritos, tudo isto entre aspas, são memórias, linhas de tempo, ah, energia emocional, consciência da alma, aquilo que muitas vezes se refere como um espírito, são, são partes de nós, são memórias nossas e linhas de tempo passadas, paralelas, às quais nós temos acesso e interpretamos aquilo como sendo, um espírito. Então, um médium, é alguém que consegue interpretar o de campo. Depois de eu perder o medo da mediunidade, depois disso deixar de ser um tema tabu para mim, eu encontrei muitas pessoas com mediunidade elevada e que recorriam a mim porque se queixavam de ansiedade, irritabilidade, confusão mental, insónia permanente. Tinham percepção de emoções que sentiam não ser suas, dores, sempre dores de cabeça, sentiam que perdiam energia e já tinham recorrido à medicina convencional, já tinham tentado encontrar respostas e a verdade é que desde que deixei de ter medo, é algo que me aparece e surge com muita frequência. E então perguntam vocês, e como é que eu posso saber se tenho algum sinais, se eu tenho mediunidade? Ora bom, o mais comum é termos a percepção natural de vibrações e emoções externas a nós. Sentimos energias de pessoas, de ambientes, absorvemos emoções que não são nossas, captamos densidade com o próprio corpo. Há pessoas que entram em espaços e dizem que ficam inchadas, ok? É um sinal de alguma mediunidade. Detectam intenções, mesmo que as pessoas não verbalizem, e identificamos mudanças vibracionais no espaço. Isto é, estamos num espaço e conseguimos ter a percepção de que algo ali mudou. Há também a capacidade de termos informação, isto é, a pessoa sabe antes de saber, capta respostas antes da mente as formular, sente a verdade das situações e tem decisões internas naturais e muito rápidas. Podem também surgir ideias, inspiração, isto é, pode haver uma criatividade súbita, frases que surgem prontas e nós não percebemos como é que elas surgiram. Escrita automática, intuitiva, arte canalizada, música espontânea. São sempre soluções criativas que não vêm da mente lógica. É como se a alma usasse a criatividade para se expressar nesta realidade física. Podemos também perceber consciências não físicas, isto é,
Já não estamos a dizer que vemos espíritos como na visão antiga, mas podemos perceber presenças, alterações vibracionais, ah, memórias no espaço. É uma leitura, é uma leitura energética da dimensão mais sutil. Podemos também ter percepção através dos sentidos superiores, isto é, podemos começar a ver imagens, símbolos, visões intuitivas, podem surgir mensagens sutis, palavras, podem surgir até sensações físicas, intuitivas, como se o nosso corpo fosse uma antena vibracional. Mais exemplos. Podemos ter acesso à memória multidimensional, isto é, podemos reconhecer padrões de vidas passadas, podemos perceber contratos da alma, entender ciclos kármicos e às vezes sentir uma familiaridade instantânea com determinadas pessoas. Este tipo de mediunidade é mais comum em almas velhas, terapeutas da nova energia. Podemos também usar a mediunidade para transmitir energia curadora. E aqui transmitimos vibração elevada, atuamos. É como se organizássemos campos energéticos alheios e usamos as mãos como amplificadores. Isto é, podemos, por exemplo, equilibrar chakras pelo simples toque ou presença. E não é a energia da pessoa que tem a mediunidade que o faz, é a luz do campo. Podemos ter percepção de frequências, isto é, muitas vezes há inúmeras pessoas se queixam que ouvem uns zumbidos energéticos, uns sons sutis, vibrações de som. Isto é muito comum em pessoas ligadas à música e a estados meditativos. Quando, quando a pessoa não está completamente desequilibrada e enquanto não começarmos a fazer o nosso trabalho interno, a mediunidade vai estar sempre em desequilíbrio. O que é que acontece? Absorvemos emoções alheias, pensamentos do ambiente, densidade coletiva, memórias de locais, e isto torna ainda mais difícil manter o nosso equilíbrio energético. Então, nós podemos também ter ligação com níveis superiores de consciência. O que é isto? Chamamos muitas vezes a isto de canalizar, que é permitir que a consciência superior se expresse. Não é receber espíritos, é descodificar luz, símbolos, códigos, sabedoria. É uma mediunidade muito elevada, mas não necessariamente desejada por todos. Há também quem consiga sentir a sobreposição de linhas de tempo ou dimensões e têm a sensação de múltiplas realidades, muitas vezes intuições sobre futuros potenciais, e isto é muito importante quando nós vemos, quando temos intuições sobre o futuro, isto não significa que é uma verdade, é um potencial.
hum, é uma coisa que eu gostava de deixar bem claro. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer no futuro. Há o potencial daquilo acontecer. Se por acaso já leram As Conversas com Deus, do Neil Walsh, eu quando encontrei o livro pela primeira vez, encontrei uma coisa muito interessante. Foi a primeira vez que eu percebi que estas respostas sim, não, eram descabidas. No livro, quando Deus fala com o Neil Walsh, explica-lhe que a nossa vida é uma espécie de CD de jogos. Nós podemos ir em frente, voltar para trás, para a direita, para a esquerda. Temos a liberdade de fazer essas escolhas todas. Mas no jogo, no CD, já está previsto o que é que nós fazemos se vamos para a direita, o que é que acontece se viramos para a esquerda. Então, nós podemos tomar decisões, elas existem e somos nós que temos a capacidade de escolha, ok? Há também seres que a mediunidade os leva a sentirem-se ligados às frequências do planeta. Sentem a pulsação da Terra, as mudanças energéticas planetárias, conseguem fazer alinhamento com cristais. Há outros que sentem, o corpo deles sente antes da mente. É quando surgem arrepios, às vezes o corpo treme, sente calor, um aperto no peito, uma dor súbita e muitas vezes uma inesperada leveza vibracional. É a leitura do campo através do corpo. Há também seres que captam emoções coletivas. E essas pessoas sentem a tensão global, sentem os picos de ansiedade coletiva e sentem eventos planetários antes deles acontecerem. Então, depois de eu lidar com esta nova realidade, eu achei que as pessoas com mediunidade elevada estavam preparadas para iniciar o seu caminho espiritual. Ah, sempre disse às pessoas que elas deveriam fazer algo, iniciar por alguma terapia, algum método onde começassem a aprender sobre elas próprias, mas na minha ignorância, achei que já por terem uma mediunidade elevada não precisavam de iniciar pela base, porque já tinham ferramentas que lhes permitiam andar mais rápido e eu não podia estar mais errada. É como se eu acabar de tirar a carta de condução, não é boa ideia eu começar logo a conduzir um Ferrari, pois não. Então, quando as pessoas tomam consciência da sua mediunidade, há há dois grupos. Aquelas que sentem que sabem tudo, já não precisam de aprender nada, ninguém tem nada para lhes ensinar. Mas a verdade é que a mediunidade não implica automaticamente sabedoria, equilíbrio e verdade. Nós precisamos de maturidade espiritual, todos, mesmo os que se podem considerar médiums, os que têm mediunidade elevada, precisamos de maturidade espiritual. E maturidade espiritual é essencialmente autoconhecimento, discernimento, estabilidade emocional, humildade, sentido ético e capacidade de silêncio interior. É a diferença entre sentir muito e saber lidar com aquilo que se sente. A mediunidade acompanhada de maturidade reduz a necessidade de afirmação, de ser visto.
entende o dom, se lhe pudermos chamar isso, como serviço, não como estatuto. E aceita limites, e aceita dúvidas, porque a maturidade espiritual sabe quando calar, quando esperar, quando questionar, quando não interpretar. Porque nem todas as pessoas sensíveis querem explorar, assumir ou desenvolver a sua mediunidade. E isso está perfeitamente correto. Mas façam alguns pequenos exercícios. Ah, estejam atentos às vossas emoções, reconheçam os vossos medos, os vossos desejos, os vossos padrões. Com o tempo vão percebendo o que é imaginação, o que é memória, o que é ansiedade, o que é intuição. Escrevam o que eu senti, o que é que eu pensei, o que é que eu interpretei. E perguntar sempre: isto vem de mim ou está a ser projetado? Porque quanto mais te conheces, menos confundes percepção com fantasia. Podem também fazer alguns minutos de meditação simples. E não é para ver coisas, é para limpar o ruído interno. Porque a mediunidade amadurece, desculpem, no silêncio e não na excitação. E depois, por último, uma prática importante: enraizar. Isto pode ser caminhar conscientemente, o contacto com a natureza, com as árvores, com as flores, com ver o céu, ver as aves. Então, uma mediunidade saudável começa no corpo, começa dentro e não fora dele. E por isso, algo que é muito importante: nem tudo aquilo que nos surge deve ser aceite, transmitido ou partilhado. Antes de dar importância, significado a algo que vemos, sentimos, temos que perguntar: isto é coerente? Isto traz clareza ou traz medo? Ajuda ou cria confusão? Precisa mesmo de ser comunicado? Porque a maturidade está mais no filtro do que na percepção. Uma sugestão é que procurem ajuda de quem já passou pelo processo, mas, por favor, tenho algo a pedir-vos. Evitem quem vos prometa poder, quem estimule medo ou dependência. E nós sabemos o que é isto. É como se para andar alinhados, equilibrados, termos que recorrer sempre às mesmas pessoas, ao mesmo terapeuta ou terapeutas, ou o que seja. E alguém que vos diga e que o médium é uma pessoa especial, acima de todos os normais, vá. Ah, era isto que eu queria partilhar convosco hoje. Porque todos estamos a lidar com a nossa mediunidade, mesmo que não estejamos atentos, há aqui alguns pontos que todos começam a sentir, embora digam: isto não é nada, é cansaço, isto é. Nós arranjamos, quando estamos muito ligados ao mental, nós arranjamos desculpa para tudo. Eu venho daí e sei do que estou a falar. E agora desejo bom trabalho a todos. Obrigada por estarem desse lado e conto convosco no próximo episódio do Inquietações. Até lá.